Muito bem, pessoal, agora a gente vai conversar sobre juros, inflação, pessoa, o homem da bola de cristal, o homem que tem bola de cristal, mas também coloca a bola no chão para explicar e mostrar o que é que está acontecendo. César Bergo, como está? Tudo bem? Boa tarde, Léo. É um prazer estar com vocês aí. Vamos lá. César, vamos lá. Primeiro uma coisa, tem uma entrevista hoje do presidente do Banco Central, Campos Neto, a o Globo, né? Onde ele diz que não vai se envolver no mundo político, no mundo público, provavelmente vai fazer algo misturado com tecnologia e finanças, enfim. Já deu ali mais ou menos uma linha de para onde ele vai, acabando o mandato dele agora, né? Já inclusive se tem a expectativa de um próprio acerto, de uma própria negociação anterior. Agora, César, começa a se formar novamente uma, uma unanimidade, ou uma boa, ou quase uma unanimidade, em relação à volta do aumento de juros por conta do Banco Central. Queria primeiro que você explicasse por que isso está acontecendo, se de alguma forma, e depois a gente fala sobre a entrevista, porque a segunda pergunta é se de alguma forma essa entrevista hoje do Campos Neto, ela deu uma acalmada, inclusive ele não se colocando aí como potencial candidato no futuro, né? A gente conversou com alguns ministros aqui ao longo daquele ápice, daquela guerra, daquela briga entre Lula e Campos Neto, e um dos ministros disse o seguinte, aqui em off, evidentemente, não posso revelar o nome. O presidente Lula tem que sair desse imprensado, porque, na verdade, vai acabar elegendo Campos Neto senador. A declaração de hoje de Campos Neto é que isso não vai ocorrer, porque ele não vai para o mundo público, ele está dizendo isso. Agora, as pessoas dizem uma coisa hoje, né? Moro dizia isso, Dallagnol dizia isso, eu estou citando só alguns aqui de cabeça, na verdade. Mas a gente sabe que num determinado momento isso acaba mudando. Falou também sobre a questão da camisa do Brasil, que ele foi votar em 2022, muito claramente numa declaração de voto a Bolsonaro. Diz que espera que o próximo presidente do Banco Central não seja atacado pelo voto que possa ter dado, mas que de alguma forma rever aquela atitude, a ação que ele teve ali em 2022. Mas vamos primeiro, César, a primeira questão. Por que essa tensão em relação ao mercado avaliando o aumento na taxa de juros pelo Banco Central? Então vamos lá, Léo. Tecnicamente, o que aconteceu nas últimas semanas foi um aumento, né, na perspectiva de inflação, na expectativa de inflação. Toda semana, o Boletim Focus tem divulgado as expectativas de mercado e realmente aponta para um aumento de inflação. O IPCA trouxe também surpresas, ou seja, o IPCA veio maior do que se esperava também. E assim, nós estamos atingindo praticamente, nos 12 últimos meses, a inflação de 4,5, que é o teto da meta. Então é preocupante. Quando a gente entendia que haveria uma queda na inflação gradativa, a inflação voltou a mostrar força. Então, isso preocupa. Do ponto de vista de produtos, a alimentação vem caindo de preço, mas transporte e energia subiram. Então, tem pressionado bastante a questão dos números. Outro aspecto importante é com relação às flutuações do dólar também, que acabam de alguma forma encarecendo as importações e tendo impactos negativos. O mercado de trabalho também mostra um desemprego, um aquecimento, isso preocupa o Banco Central, pois mostra um movimento da economia que pode levar a um aquecimento e assim a inflação aumentar também. Então, tecnicamente, o mercado já entendia que poderia ter espaço do próprio Banco Central de querer aumentar a taxa de juros e não manter da forma que estava mantendo, né? Então, ontem mesmo, a expectativa, como você falou, é quase totalidade, era 90% dos analistas entendia que poderia haver um aumento na próxima reunião do cupom de 0,25. Só que hoje, com os discursos não só do próprio Campos Neto, mas também do Haddad,
sobretudo porque teve a entrevista do Globo, mas depois eles participaram de um evento também de uma outra empresa, de outro banco, tanto a Haddad como o Campos Neto. Então, houve uma calma no mercado. Hoje já está em torno de 75% dos analistas achando que poderá ter um aumento, mas o importante é que no fechamento de mercado hoje, a taxa de juros de curto prazo andou caindo, voltando a cair, o que vinha subindo nos últimos dias, e a de longo prazo subiu. Isso indica que provavelmente, de fato, já está caminhando para que não haja um aumento. Embora também o que impactou essa expectativa de mercado foi a declaração do presidente Lula dizendo que se tiver que aumentar os juros, aumenta. Então, ele fez uma declaração dessa num evento, depois houve alguns comentários, tanto do Galipo como do Campos Neto, dizendo que se tiver que aumentar, eles vão aumentar os juros. Ou seja, existiu uma unânime pensamento do mercado que não haveria aumento. Mas com esses comentários todos, né, aí você disse aí, e realmente é confirmado pelos dados de mercado, a maioria dos analistas estavam entendendo que na próxima reunião do cupom teremos um aumento de 0,25 na taxa Selic, viu, Léo? Muito bem. Ô, César, em relação a essa entrevista do Campos Neto, como é que você viu? Olha, eu sou um crítico no sentido de que presidente do Banco Central, eu já falei isso várias vezes aqui, né? A mulher de César não tem que parecer, não tem que ser honesta, tem que parecer honesta. Então, existe uma liturgia do cargo que o presidente do Banco Central deveria obedecer, falar pouco, como acontece no mundo inteiro. Você não vê o presidente do Banco Central na vitrine nos outros países, sobretudo os mais desenvolvidos. Aqui no Brasil, se insiste em aparecer, em ficar falando. Isso é ruim para o mercado. Então, essa entrevista foi uma entrevista relativamente longa, mas tudo que ele falou na entrevista, depois ele confirmou também nesse evento aí que aconteceu do BTG. Então, do ponto de vista prático, eu entendo que o presidente do Banco Central não deveria estar fazendo essas colocações, porque ele leva a taxa de juros subir no futuro, leva a cair, e, infelizmente, ganha-se dinheiro em função disso aí. Os especuladores, os manipuladores de mercado acabam ganhando dinheiro. Então, eu não vejo com bons olhos, não. Mas, do ponto de vista do que ele falou, algum aspecto também me chamou a atenção, quando ele disse que o futuro presidente do Banco Central deveria aprender a falar não. Ou seja, não é uma questão. O que determina a ação do presidente do Banco Central e de seus diretores e do próprio Banco Central é as questões técnicas, né? Então, quanto puder blindar das questões políticas do Banco Central, é melhor para o país e melhor para a economia também. O Banco Central sendo uma entidade técnica. Porque também estava em discussão recentemente a questão de transformar o Banco Central de uma autarquia para uma empresa pública, né? Estão sendo debatido. Isso tudo aí acaba pesando politicamente nas decisões, transformando os empregados do Banco Central numa empresa pública. Ou seja, do ponto de vista prático, esses comentários, esses acontecimentos, eles trazem muita volatilidade para o mercado. E outro aspecto que ele comentou também, que eu também acho que ele não deveria ter comentado, é de que ele quase interviu no mercado de câmbio, né? Então, isso também não se deve dizer do ponto de vista prático e técnico, né? No mais, trata-se de uma entrevista pessoal, com declarações de fórum íntimo, fórum pessoal, tudo bem. Nesse aspecto aí, a gente não entra no mérito. A preocupação maior, Léo, é quando ele vai mencionar questões técnicas ou tentar levar uma expectativa para o futuro que muitas vezes não se confirma. Aí é uma perda muito grande, não só para investidores, como para a economia brasileira, viu, Léo? Muito bem, César Bergo, muito obrigado aqui pela presença mais uma vez com a gente. Bom trabalho para você, um forte abraço e até a próxima. Estamos sempre à disposição, lembrando sempre dos nossos remedinhos de homeopatia. Um grande abraço e os nossos remedinhos de homeopatia, né, Léo? Porque nesse cenário aí, de indo e vindo aí, só mesmo a homeopatia para nos deixar calminho, né? Um grande abraço, Léo. Forte abraço, César Bergo. De bom.